Bom, meninos, meninas, esse é o nosso segundo vídeo sobre a África. A maioria dos 55 países do continente possuem governos democráticos. As únicas exceções atualmente são a Somália, que sequer tem um governo, e o Saara Ocidental, que é ocupado pelo Marrocos. No entanto, é frequente que haja fraudes eleitorais denunciado tanto internamente quanto pela comunidade internacional. Por outro lado, ainda subsistem situações em que o presidente ou o partido do governo se encontram no poder há dezenas de anos. E aí a democracia fica afetada, né? Como são os casos de Angola ou do Zimbábue, por exemplo. Em geral, os governos africanos são repúblicas presidencialistas, à exceção de 3 monarquias, né? Marrocos, Lesoto e Eswatini, que na verdade é o novo nome da Suazilândia. No entanto, o número de países que são democracias parlamentaristas tende a aumentar, né? Como Cabo Verde, Maurícia e tal, e outros já estão surgindo aí no mapa. A vegetação da África, né, tem 6 biomas absolutamente marcantes, né? 6, falta um dedo aqui. A floresta equatorial, as savanas, as estepes, a vegetação desértica, a vegetação mediterrânea e a vegetação de altitude. Mas já falamos disso no outro vídeo. Se você quiser ter uma coisa mais clara assim, a respeito, tá tudo divididinho lá, no África, parte 1. É só voltar lá no vídeo e ver. A região do Sahel, essa eu não tinha falado antes, é um cinturão da África, né, de até 1.000 km de largura e de 5.400 km de comprimento. Assim. Ele se estende do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. É uma zona de transição entre a ecozona paleoártica, né, e a ecozona afrotropical. Quer dizer, você vai ter a aridez do Saara no norte e a fertilidade da savana sudanesa embaixo, que faz ali a fronteira com a floresta equatorial. Trata-se de uma região fitogeográfica dominada por vegetação de estepes, né, que recebe uma precipitação média aí de 150 a 300 milímetros de chuva por ano. Ou seja, é uma região muito frágil, que corre um risco enorme de desertificação, se não estiver sempre sendo ali replantada e se não estiver sempre tendo um cuidado muito grande com aquela região. Tá? Distinguem-se na África os climas equatorial, tropical, desértico e mediterrâneo. As médias térmicas mantêm-se elevadas durante o ano todo, sobretudo por ser uma região quase que inteiramente tropical, né? Eu já falei disso também no outro vídeo. Você vai ter ali uma área tropical que se estende do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, ocupando a maior parte do território africano. Você tem para cima do Trópico de Câncer aquela região do extremo norte da África, do norte da África, né? Ali no meio do Egito, da Líbia, a Tunísia, o Marrocos já em cima, e o Saara Ocidental já em cima do Trópico de Câncer. E ao sul você vai ter ali basicamente a África do Sul, Suazilândia, Lesoto, que se diz o sul ali de Madagascar, o sul de Moçambique, abaixo do Trópico de Capricórnio. Basicamente é isso, talvez o sulzinho ali de Angola, eu não tenho certeza absoluta. De acordo com as Nações Unidas, as nações que disponibilizam até 1.700 metros cúbicos de água por pessoa anualmente se encontram em situação de estresse hídrico. É a situação que vive boa parte do continente africano. Tá? Já os que não conseguem disponibilizar uma quantidade maior que 1.000 metros cúbicos de água vivem numa situação chamada de grave penúria de água. Essa é a situação também de países espalhados por todo o continente, principalmente aqueles países que estão lá em cima, no meio do deserto do Saara, né? Fora o Sudão e o Egito, que passam por onde passa o Rio Nilo, a maioria deles está em grave penúria de água. Se eu não me engano, até o Egito, boa parte, pelo menos, do país, vive uma situação de penúria. Desde os tempos dos faraós, procurou-se ligar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e, portanto, ao Oceano Índico, para a navegação. E isso foi realizado na antiguidade para a passagem de embarcações pequenas. Ou seja, já havia esse canal, né? Interessante isso. Já havia um canal ali, mas era para barquinho, canoa, coisa pequena. Essa passagem ficou conhecida como Canal do Faraó. Contudo, esse canal era facilmente obstruído pela deposição de sedimentos. Era uma obra de fundo de quintal, basicamente. Né? Em tempos modernos,
Em 1855, o cônsul francês no Egito, Ferdinand Lesseps, apresentou ao rei egípcio um projeto de abertura do canal, de fato, né? Aprovada, a construção do canal iniciou-se em 1859 e terminou 10 anos depois. A sua construção representou grande conquista para a navegação marítima, pois encurtou consideravelmente as distâncias entre os portos marítimos da Europa, do norte da África e do Oriente Próximo, e os portos da Ásia e do leste africano. Evitava-se uma viagem extremamente desgastante e longa pela costa africana, que é imensa, né? Os ingleses que ocuparam o país em 1882 dominaram o Canal de Suez até 1956, quando ele foi nacionalizado pelo presidente egípcio, o famoso presidente Nasser. Naquele ano, em vista do conflito árabe-israelense, o presidente Nasser proibiu o uso do canal por navios israelenses. Como reação, Israel invadiu a península do Sinai, que é um pedaço do Egito já em solo asiático, né, do outro lado do Mar Vermelho. Somente em 1979, após a assinatura de um acordo de paz entre os dois países, o Sinai foi devolvido ao Egito. A região é de grande importância para o país, pois é ali que se encontram as principais jazidas de petróleo do país e cidades importantes, como Suez e Port Said, né? O controle do canal é uma importante fonte de divisas para o Egito, que cobra impostos e taxas das embarcações que passam por ele. Tá? Então, além disso, é um ativo importante para a economia egípcia. Do outro lado, né, ainda no norte também, você vai ter o Estreito de Gibraltar. Gibraltar se situa no sudoeste da Espanha, no estreito que separa o Mar Mediterrâneo do Oceano Atlântico. Porém, esse território é uma possessão de domínio do Reino Unido. A Espanha reivindica até para ocupar o território, que é dentro do território espanhol, mas pertence ao Reino Unido há muito tempo. Do outro lado, por sua vez, as cidades de Ceuta e Melilla pertencem à Espanha, que ocupa o lado de lá. Então, o Estreito de Gibraltar na África é ocupado pela Espanha e na Europa é ocupado pelo Reino Unido. Esse é o trecho mais próximo da Europa em relação à África e vice-versa, né? São 58 quilômetros de distância. Tá? O pico da África é o Monte Kilimanjaro, que é formado por 3 vulcões inativos, sendo o Monte Kibo o mais alto, com 5.895 metros de altitude. Possui densas florestas em volta, né, que cobrem as partes mais baixas da área, onde vivem elefantes, búfalos, macacos, antílopes. Os europeus conheceram o Kilimanjaro quando missionários alemães os avistaram em 1848. Em 1987, o Monte Kilimanjaro foi declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O monte fica exatamente no nordeste da Tanzânia, né? É a parte mais alta da África, e embora fique numa região tropical, neva o ano todo. É uma paisagem cinematográfica. Quando a gente vai dividir a África, a gente tem várias possibilidades de fazer essa divisão. Eu gosto particularmente muito da divisão dos grandes conjuntos regionais. Os países do Vale do Nilo, que compreende basicamente ao Egito e ao Sudão, que são os países por onde o Nilo passa. Os países do Maghreb, que tem ali uma população chamada de magrebina, que é um povo autóctone, que está ali desde sempre, que fala uma língua própria, que não é árabe, mas que obviamente recebeu toda a influência aí dos povos muçulmanos, de alguma maneira. Eles dominam muito bem o deserto, eles sabem se locomover, eles vivem naquela região que hoje é a Líbia, a Tunísia e o Marrocos, basicamente, esses 3 países, e a Argélia, esses 4 países, né? Que é isso, basicamente. Como o próprio nome diz, essa região africana localiza-se ao norte do continente, próximo ao mar Mediterrâneo. Você vai ter a África Ocidental, né, que é onde estão os países que estão virados para o Atlântico, um pouco mais para cima, a Mauritânia, o Mali, o Senegal, Guiné, Serra Leoa, a Libéria, Costa do Marfim, Gana, Togo, Benin, Burkina Faso, Níger, Gâmbia, Nigéria, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Você vai ter a África Central, que é aquele meião ali da floresta equatorial e das savanas também, que compreende os estados do Chad, Congo, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão, República Centro-Africana,
São Tomé e Príncipe e República Democrática do Congo. A África Oriental está imediatamente ao lado, né, do outro lado, fazendo aquele chifre da África que todo mundo conhece, que é justamente o país chamado Somália. E aí você vai ter junto também a Eritreia, Uganda, Quênia, Ruanda, Burundi e Tanzânia. Você vai ter também a África Meridional, lá embaixo, que é onde estão, ou Austral, também chamada de Austral, que é a parte sul, né, que provavelmente não é chamada de África do Sul, né, porque senão ia confundir com o país que já existe lá, chamado de África do Sul, que corresponde justamente à África do Sul, a Namíbia, as Ilhas Comores, Maurícios, Seychelles, Madagascar, Lesoto, Suazilândia, Zâmbia, Malawi, Zimbábue, Moçambique e Angola. Mas você também pode dividir o continente africano em uma outra regionalização possível, que é a África do Norte, África Ocidental, África Oriental, África Central e África Meridional. Tá? A África possui um dos grupos que mais tem refugiados no mundo. Assim, você só perde, na verdade, para a Síria e para o Afeganistão. Se você tira a Síria e o Afeganistão, que vivem uma guerra horrorosa, a Síria principalmente, você vai ter a grande massa de refugiados do planeta justamente oriundos do continente africano. Os 6 países de língua portuguesa no continente africano são Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Guiné Equatorial, Angola e Moçambique. Tá? São esses 6 países. Cada um por motivos diferentes, resolveu optar por manter o português como sua língua oficial, mas tem, obviamente, a maior motivação, certamente, histórica, que é absolutamente idêntica à nossa, brasileira, que foi o fato de sermos colonizados, termos sido colonizados pelos portugueses. Então, consequentemente, a língua oficial, a língua jurídica, a língua ensinada nas escolas passa a ser o português, e as muitas tribos, tanto africanas quanto nossas aqui, acabaram tendo português como segunda língua, e aí foi aos poucos passando a ser primeira língua. Em alguns desses países, o português, inclusive, é a segunda língua, mas é a língua oficial, é a língua jurídica, é a língua que se fala na diplomacia. Então, naturalmente, é a língua oficial desses países. Tá? São 6. Fora da África, você vai ter ainda Portugal, né, na Europa, a grande mãe, o Brasil aqui na América do Sul, que é o maior país de língua portuguesa do mundo, onde vive basicamente a metade dos lusófonos do planeta, e o Timor-Leste, que está lá no sul da Ásia, né, um país bem mais isolado, certamente o país mais isolado do mundo que fala português. A Comunidade de Países de Língua Portuguesa, né, a CPLP, foi criada em 17 de julho de 1996 em Lisboa e é constituída por 9 Estados-membros, né, como eu falei antes. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A CPLP tem como objetivo a concertação político-diplomática e a cooperação em todas as suas formas e a promoção e defesa da língua portuguesa, essencialmente, através de um intenso diálogo cultural. Tá? Uma curiosidade sobre a África que eu acho muito intrigante, muito interessante, que a gente ouve tanto falar de miséria, tanto falar de problemas. Você tem ali no continente africano de 100 a 300 milhões de pessoas de classe média, pessoas que têm poder de compra. A gente está acostumado a ver imagens o tempo todo de miséria, de tragédias, de guerras, e você tem uma classe média africana hoje em dia capaz de consumir cerca de 400 milhões de dólares por dia. Então, essas pessoas, acho que são essas pessoas que teriam a capacidade, nesse momento, de provocar uma grande revolução cultural na África, né? Tomara que não uma revolução que transforme a África numa espécie de segunda divisão dos Estados Unidos ou da Europa, né? Que façam com que eles passem a reproduzir tudo o que acontece nesses países, de bom e de ruim, assim, então a gente não precisa de mais pasteurização cultural, né? É muito bacana a cultura dos povos africanos, é muito interessante, muito bonito essa diversidade toda, das religiões, das danças, dos
das formas, né, de se portar e de agir, desde que, obviamente, obedecendo princípios democráticos, de valorização do outro, né? Realmente os problemas tribais sempre foram muito graves na África e tal, mas essa diversidade africana, ela tem que ser preservada de alguma maneira. E acho que essa classe média tem esse desafio aí, ainda que seja pequena, né? Um continente que tem mais de 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas mais ou menos, tem 200 a 300 milhões de pessoas na classe média, é pouco, mas ela é importante que ela exerça esse papel, porque são eles os políticos, os professores, os artistas, né, as pessoas que influenciam de uma certa maneira a sociedade. Só que, segundo alguns intelectuais africanos, o que acontece na África é justamente o contrário. É o surgimento de classes médias despolitizadas, o aumento das desigualdades sociais e um consumo absolutamente exacerbado, exagerado, e um laboratório imenso de experimentos heterodoxos de economia e de investimentos. Que se em determinado nicho dá certo, fazendo com que quase 300 milhões de pessoas ascendessem à classe média, por outro lado, o risco social é muito grande, né? O risco de exclusão social é muito grande. Então é preciso ter muito cuidado com essa ocidentalização da África, né? No sentido cultural, principalmente. Depois da África do Sul, o Egito é o país mais industrializado em comparação aos demais países africanos. As indústrias localizam-se ao longo do Vale do Nilo, desde a cidade de Assuã, ao sul, até Alexandria, no norte, que já está no delta do Nilo, no mar Mediterrâneo, que é o seu principal porto. Duas concentrações industriais que se destacam são do Cairo, que é a capital do Egito, que tem quase 8 milhões de habitantes, e as suas cidades vizinhas acabam formando uma região metropolitana de mais de 11 milhões de habitantes, e Alexandria, com 4 milhões e meio de habitantes, mais para baixo. Ali foram implantadas indústrias têxteis, tradicional setor industrial egípcio, né, destacando-se as unidades de tratamento de algodão, produto que é largamente exportado pelo Egito, né, tem o nível de excelência mundial na produção de algodão no planeta, né. E também a região ali que tem as principais jazidas de petróleo, já do outro lado, né, na Península do Sinai, junto ao Mar Vermelho, conforme a gente já chegou a falar. Além de abastecer o mercado interno, o petróleo dali é extraído para exportação. Você vai ter na África 2 tipos de desenvolvimento econômico, né? África do Sul e Egito liderando, né, com pouquíssima participação de alguns outros países, mas um certo nível de desenvolvimento industrial. E o restante todo dos outros países com economias que têm por base produtos primários, né? Alguns vão ser predominantemente produção mineral, né? Extração de minérios, e outros vão ser basicamente produção agropecuária. O apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul. De acordo com esse regime, a minoria branca, os únicos com direito a voto, detinha todo o poder político e econômico no país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente à legislação separatista. A política de segregação racial foi oficializada em 1948 com a chegada do novo Partido Nacional, o NNP, ao poder. O apartheid não permitia o acesso dos negros às urnas e os proibia de adquirir terras na maior parte do país, obrigando-os a viver em zonas residenciais segregadas, uma espécie de confinamento geográfico. Casamentos e relações sexuais entre pessoas de diferentes etnias também eram proibidos. A oposição ao apartheid teve início de forma mais intensa na década de 1950, quando o Congresso Nacional Africano, CNA, organização negra criada em 1912, lançou um processo de desobediência civil. Em 1960, a polícia matou 67 negros que participavam de uma manifestação, que ficou conhecido como o Massacre de Sharpeville. Provocou protestos em diversas partes do mundo. Como consequência, a CNA foi declarada ilegal e o seu líder, Nelson Mandela, foi preso em 1962 e condenado à prisão perpétua.
Mandela foi perdoado em 11 de fevereiro de 1990, e quando a nova Constituição de 1993 assegurou o direito de voto aos negros, não deu outra. Ele foi eleito presidente no ano seguinte. Bom, os 7 maiores países da África hoje, em termos demográficos, são a Nigéria, que tem 200 milhões de habitantes, a Etiópia, com seus 110 milhões de habitantes, o Egito, com 100 milhões de habitantes, a República Democrática do Congo, com cerca de 85 milhões de habitantes, a Tanzânia, com 60 milhões de habitantes, a África do Sul, com 58 milhões de habitantes, e o Quênia, com 50 milhões de habitantes. São os maiores países da África em termos populacionais. Tá? Dito isso, acho que chegamos ao fim nesse nosso breve estudo sobre o continente africano. Espero que vocês continuem pesquisando. Vocês procurem a internet, procurem os livros e procurem se precisar.